Respira profundamente. Eleva o pensamento na luz mais sagrada da vida de nosso Senhor Jesus, amado Mestre. Busque essa imagem desse Cristo em tua presença e observe como Ele está de braços abertos para te acolher. Abrace Jesus. Sinta a força desse irmão elevado na tua alma. Permaneça por esses segundos envolvido nessa luz. Respira profundamente, sentindo a essência do amado Mestre Jesus. E mentalmente, siga essa fala de agradecimento ao nosso Mestre. Ó amado irmão elevado, essência divina, envolva todos nós, filhos e irmãos, que caminham em busca do aconchego e da paz. Ó amado Mestre Jesus, envolva a humanidade no teu halo mais perfumado, para que esse culto seja muito abençoado. Vamos colocar a água para fluidificar. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era hóspede, e recolhestes-me. Estava nu, e cobristes-me. Estava enfermo, e visitastes-me. Estava no cárcere, e viestes ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus pequeninos irmãos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então, lhes responderá, dizendo: Na verdade vos digo
que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele, respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem. Fazei isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu à compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: Aquele que usou com o tal de misericórdia. Pois vai, e faze tu o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Há homens, como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, ele não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante: a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz
se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa: a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A parábola do bom samaritano. Quantas vezes já ouvimos essa parábola? E quantas vezes entendemos o significado dela? Podemos começar a nossa reflexão nos perguntando: quem somos nós nesse caminho? Nós somos o sacerdote? Nós somos o samaritano? Quem somos nós? Quantas vezes nós fomos o sacerdote que viu o necessitado, o nosso irmão, e passou adiante? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ser o bom samaritano e não fomos? Nos tempos atuais, a gente tem assistido a grandes tragédias. E muitas vezes nós olhamos para as cenas com uma normalidade que não pode fazer parte do nosso cotidiano. As fronteiras foram inventadas por nós, homens, por uma questão de civilização, de organização social e de necessidades dos tempos. Mas para o Criador, o universo é um só. E nós somos apenas um elemento dessa cadeia, um elemento de grande importância, porque somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Mas voltando ao Evangelho, precisamos refletir nas lições que Jesus nos trouxe. Neste item, o mais importante é a caridade. A caridade para com aquele que necessita, indiferente de ser próximo de nós. É o nosso próximo, é o nosso irmão, é aquele que precisa, que necessita. E Jesus, ele traz uma questão que é fundamental: a humildade. É se colocar no lugar do outro, é ser empático com a sua dor, é não se julgar superior, é não se colocar num lugar de importância que nós não temos. Nós precisamos nos fazer importantes na vida do outro, não sermos importantes em termos títulos, formações acadêmicas. Nada disso nos servirá. Jesus faz da caridade a única condição da salvação, porque ele entende e ele traz para nós que dentro dela
estão todas as outras virtudes. Ela preenche essa lacuna tão necessária à nossa evolução. E é contrária a tudo aquilo que não é edificante. O orgulho, o egoísmo, a falta de empatia. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos nos fazer essa pergunta: quem somos nós nesta caminhada? Que nós possamos ser como o samaritano, que estende a mão, que acolhe o irmão, que o ajuda em suas necessidades e que se faz importante naquele instante da vida. Que nós possamos exemplificar o Evangelho em vida e encontrarmos a nossa salvação. Paz e harmonia a todos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.